Paz do Senhor, eleitos. E quem vos fala é missionária Shirleyana. E aqui nos Estados Unidos, irmãos, não costuma ter mendigos, nem pessoas dormindo na rua. Mas eu andando muito encontrei esse senhor. E de vez em quando eu trago uma comidinha para ele, trago um lanchinho para ele, um cafezinho para ele, né? E aproveito, dou uma cartinha para ele, né? Lá no Brasil, eu fiz uma carta e pedi para o meu pastor transferir para inglês. E aqui eu tirei muitas cópias. Aí eu dou para as pessoas. Já dei uma cartinha para ele, ele leu. E eu estou muito satisfeita com isso. Isso aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, né? Vamos conversar sobre as coisas de Deus? Eu sei que você pode ajudar com o seu pouquinho. Amém? Paz do Senhor, eleitos, uma madrugada maravilhosa na presença do Senhor. Para quem não conhece, sou missionária Shirleyana e gostaria de trazer uma palavra para os nossos corações. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre esse moço que vocês viram aí no início. Ele é um homem que não tem onde morar, não tem o que comer, está perambulando, né, nos Estados Unidos e ele não tem, né, ninguém liga, né? Então, eu de vez em quando encontrava ele, eu dava um lanchinho, eu dava um almoço, eu dava um café, eu ajudava naquilo que eu podia. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Você pode ajudar com o pouco que você tem. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Lucas 10, versículo 30. Amém? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram e deixando meio morto. E ocasionalmente desceu pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho e, pondo sobre uma cavalgadura, o levou a uma estalagem e cuidou dele. Só até aqui. Irmãos, essa palavra aqui, ela fala que você e eu podemos ajudar com o pouco que nós temos. Aleluias. Esse homem aqui, sabe como é que eu vejo essa parábola do bom samaritano? Eu vejo assim, que um homem vinha pelo seu caminho, foi assaltado, né? Levaram as coisas dele, foram assaltados. Feriram ele, machucaram ele e ele ficou caído à beira da estrada ali, ferido. Aí, irmãos, passou olhou de longe e viu aquele homem lá, deitado, machucado. Mas podia até conhecer ele, né? Podia até conhecer fulano de tal, mas eu não tenho tempo para isso. E passou direto, passou de largo. E passou um outro que, quem sabe, era da família, quem sabe, era da igreja dele, quem sabe, né? E passou de largo. Mas, irmãos, quem ajudou foi um que não conhecia, que não era da família, que não era da igreja, que não era irmão. Esse samaritano passou, se compadeceu da dor dele, levou para a estalagem, cuidou das feridas dele, cuidou dele. Aleluias, viu? Uma pessoa, vocês sabiam que os samaritanos eram muito desprezados naquela época? Então, mas foi esse samaritano que ajudou aquele homem ferido. E nós podemos ajudar com o pouco que nós temos. Você pode dizer para mim, mas Shirley, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Eu não tenho, mas você pode ajudar com um abraço. Tem muita gente precisando de um abraço. Você pode ajudar com o seu sorriso. Você pode ajudar falando Jesus te ama. Você pode ajudar com uma visita. Você pode ajudar com a sua oração. Você pode ajudar. Glória a Deus.
Aleluias, nós podemos ajudar com o nosso pouco. Quer ver? Davi, olha só que coisa linda. Davi ajudou com o pouco que ele tinha. Olha só, gente, vamos meditar aqui na vida de Davi? Davi era um jovem, né? Samuel foi lá, ungiu ele a rei, para ele ser rei, né? Entre os 7 filhos de Jessé, ele foi escolhido para ser rei. Davi foi tocar no palácio para um rei endemoniado, que era Saul, não é? E o que aconteceu? De vez em quando Davi estava lá tocando a harpazinha para Saul, o rei vinha e jogava uma lança, para pegar Davi, para matar. Ele já estava querendo matar Davi. Ele começou a criar inveja, ciúme, uma opção de sentimento ruim contra Davi. E ele, de vez em quando, jogava uma lança, Davi se desviava da lança. Ele jogava outra lança, Davi se desviava da lança. Então, irmãos, e ele acabou tendo que ir para o deserto. Davi foi para o deserto, passou lá uns 10 anos perseguido por esse rei que queria matá-lo a todo custo. Queria matá-lo. Gente, no deserto não tem água. No deserto não tem comida. No deserto não tem uma caminha quente. Davi estava ali no deserto. Anos e anos da vida dele. Anos e anos da vida dele. E teve um dia que Davi entrou na caverna de Adulão. E sabe o que ele encontrou lá? Ele encontrou uns 400 homens ou mais, desgostosos da vida, desiludidos da vida. Para eles não tinha mais nada, para eles estavam ali, iam acabar morrendo mesmo, porque eram fugitivos, né? Eram fugitivos no deserto. Mas Davi, quando entrou na caverna, ele tinha outra visão. Ele olhou para aqueles homens e ele viu um grande exército. Ele falou assim: mas eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Cada um contou a sua história, né? Nós estamos aqui, nós somos vagabundos aí, nós somos fugitivos, nós somos isso tudo mesmo, estamos descontentes com a vida e não tem para onde fugir, a gente vai ficar aqui o resto da vida. Davi fala, olha gente, Davi, ele podia falar assim: é verdade, irmãos, eu estou há 10 anos no deserto. Olha, eu já passei isso no deserto, eu já passei aquilo no deserto. Eu vou sentar com vocês e chorar. Davi fez isso? Não. Davi estava na mesma situação que eles. Mas sabe o que Davi fez? Como ele tinha outra visão, ele viu aqueles homens, um grande exército. E realmente foi um grande exército. E aí, o que aconteceu? Davi começou a ensinar aqueles homens. Davi, com seu pouco, ajudou aqueles homens. Davi começou a animá-los. Não, vocês podem, vocês são guerreiros, vocês são fortes. Vou ajudar vocês, vou falar com vocês. Começou a adestrar aquele povo, começou a ensinar aquele povo, né? Aqueles homens que estavam ali. E aquele tempo que ele ficou naquela caverna, foi o tempo que ele começou a ensinar aqueles homens. Começou a falar coisas boas para eles. E olha, Davi viu um grande exército, e esses homens fizeram parte, né? Foram o grande exército de Davi, né? Davi, quando foi rei, eles foram os valentes de Davi, fizeram parte do exército de Davi. Tá vendo aí? Ele poderia chorar com eles e falar: realmente, né? Eu também sou assim que nem você, estou fugindo do rei aí que quer me matar. Mas ele não fez isso. Ele ajudou com o pouco que ele tinha. Sabe o que ele tinha? Ele tinha fé. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Ele tinha certeza que a história ia mudar. Aleluia! Isso é lindo, viu? A gente aprende isso com Davi. Viu? E eu digo que você pode ajudar com o pouco que você tem. Viu? Você pode não ter um lanchinho para dar, mas você pode ter um abraço para dar. Você pode ter uma palavra para dar. Você pode levantar alguém. Aleluias, glória a Deus. Eu, aqui nos Estados Unidos, mesmo estando lá nos Estados Unidos, eu ganhei uma alma para Jesus aqui, sabia? Porque conheci uma moça pelo Message. Essa moça estava depressiva mesmo, trancada no quarto, chorando muito, e ela de vez em quando queria acabar com a sua vida, queria se matar. E eu comecei a conversar com aquela moça, quando nos conhecemos, né? E eu comecei a conversar com ela, conversar. Comecei a falar da palavra para ela, das coisas de Deus. Comecei a falar. E ela acabou que um dia ela me contou o porquê da tristeza dela.
ela foi abusada durante muitos anos da vida dela, quando ela era criança, por uma pessoa bem próxima, e ela sofreu um trauma muito grande com isso. Quem passou por isso sabe. E ela sofria com isso porque foram anos da vida dela. A pessoa ameaçava ela e ela se submetia a isso, porque era uma criança, né? Então, e ela me contou. Quando ela contou, comecei a orar por ela, comecei a dar o meu pouco para ela, sabe? Que o nosso pouco é muito, né? Aleluias, comecei a falar de Jesus para ela, e ela foi, sabe? Durante os meses que passamos falando, durante os meses que ficamos conversando, ela aceitou Jesus. E aí ela levantou a mão, ela aceitou Jesus, eu orei por ela, e ela aceitou Jesus mesmo. Pedi para ela ir numa igreja mais próxima da casa dela, porque eu estava muito longe, né? Eu não podia. Hoje eu estou aqui no Brasil, viu, gente? Estava em Miami. Então, ela aceitou Jesus e eu falei, olha, procure uma igreja mais perto da sua casa e vá confirmar, procure o pastor, assista o culto, vai lá na frente, confirma, conversa com o pastor. Ela fez tudo que eu falei. Ela foi numa igreja evangélica, ela foi na frente, aceitou Jesus, levantou as mãos, confirmou e depois conversou com o pastor e ela está caminhando para a casa do Senhor. E eu estou feliz com isso, porque eu ganhei uma alma para Jesus. Eu ganhei uma alma para Jesus, eu estou feliz com isso. Glória a Deus. Fale de Jesus, fale do amor de Cristo. Eu sei que você pode ajudar com o pouco que você tem. Aleluias. Se você não tiver nada, achar que não tem nada, você tem um café? Você tem um lanchinho? Então ajuda com o pouco que você tem, amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém?